Como passei na prova de transferência para medicina em duas faculdades nota 5 no MEC, FAMERP e Unicamp. Desde que meu nome saiu na lista dos aprovados da FAMERP, muita gente vem me perguntando como que eu fiz para passar, qual foi a metodologia de estudo, se foi por livro, se foi por videoaula, se eu assinei algum curso. E já respondendo essa pergunta, eu não assinei curso nenhum, tá? Então eu estudei por conta própria. Eu gosto muito de estudar por livro, tá? Por videoaula dá certo também, tá? Então depende muito do gosto. Eu prefiro o livro, fazer o meu resumo e fazer revisões. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, puder resumir esse vídeo em uma palavra, é revisão. Precisa revisar, tá? Então você tem que fazer um planejamento do seu estudo. Eu, no caso, faço uma planilha, né? Eu tenho minha planilha com que eu vou ter que estudar. Qual que é a vantagem de trabalhar com planilha? Se você planilhar o seu estudo, a primeira coisa que facilita a sua revisão, porque você sabe que você estudou, porque vai estar escrito na sua planilha. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando como montar essa planilha. Outra vantagem da planilha é que com ela você consegue organizar o conteúdo que você precisa estudar dentro do tempo que você tem. Né? Então, por exemplo, eu preciso estudar 5 disciplinas. Eu vou estudar essas 5 disciplinas no mesmo dia? Depende do tempo que você tiver, né, ao longo do dia disponível para isso, né, depende do tempo que você separar para estudar, no caso. Se você separar, por exemplo, 8 horas, até daria para fazer. Eu não recomendo, né, eu acho que o ideal aí é estudar de 2 a 3 disciplinas por dia, que é o que eu faço, né, é a maneira que dá certo para mim. E aí você distribui, né, vamos supor, se forem 5 disciplinas, distribui isso ao longo da semana, e aí você vai conseguir fazer bonitinho na sua planilha ali, e você vai ver que vai ajudar bastante mesmo. Se você estiver começando agora, né, pensando agora, não, eu vou começar a estudar para transferência, existem 5 disciplinas que eu considero essenciais, né, para quem estuda medicina, né, que são as disciplinas base, no caso: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica e biologia, tanto molecular como celular. Aí alguém vai dizer, mas são 2 disciplinas. Eu considero a mesma disciplina, né? Tem livro que aborda essas 2 disciplinas juntas, então por isso quando eu estou estudando uma, eu estou estudando a outra junto. Então, para mim é assim, tá? Se você quiser considerar ela como outra, então são 6. Vou falar um pouquinho da minha trajetória para chegar na faculdade pública, tá? Primeiro eu comecei na Bahia, uma faculdade particular PBL, e estudei 1 ano e meio nessa faculdade, então comecei a me organizar para as provas de transferência. E nesse meio tempo que eu estava cursando na Bahia, o processo da Unicamp abriu, eram 3 vagas, né? Inclusive era para esse ano de 2022, e eu prestei e tive a felicidade de passar na prova. Qual foi o meu resultado na Unicamp? A prova ela é dividida em 2 partes, no caso, né? Então a gente tem a prova objetiva e a prova dissertativa. Dentro da prova objetiva eu gabaritei a parte específica da medicina, errei uma de inglês, uma de português, e da prova dissertativa eu fiz 80%, tá? Esse foi o meu resultado para entrar entre os aprovados ali para análise curricular. A análise curricular da Unicamp ela exige 90% de compatibilidade. Qual que é o problema, né? Não tanto dos 90%, mas o problema de você estar numa PBL e ser analisado, né? Sua ementa ser analisada por uma faculdade tradicional. A faculdade tradicional ela tem as disciplinas com os nomes ali, o conteúdo tudo bonitinho. Então a pessoa estuda anatomia, estuda fisiologia, estuda histologia, e no PBL não é assim. No PBL nós temos módulos, né? E dentro desses módulos a gente estuda tudo isso em cada módulo para cada sistema. Qual que é o problema disso? Se a pessoa não tiver a boa vontade de pegar ali a ementa e ler, né, a ementa e realmente entender, né, o que você estudou, não vai dar certo nunca, né, que foi o que aconteceu com a Unicamp. 3 semestres meus contra 2 deles, e eles disseram que deu 69% de compatibilidade. Foi muita falta de vontade da pessoa fazer a leitura e comparar. E a maior prova disso é a FAMERP, né? Depois eu prestei a prova da FAMERP, passei, e a mesma quantidade de disciplina eu consegui a equivalência nesses 2 semestres da FAMERP. Inclusive entrei na justiça contra a Unicamp e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Eu vou passar aqui para vocês como é que vai ficar essa situação. Bom, com o resultado da Unicamp frustrante, né? Foram quase 2 meses aí naquela expectativa, vai, não vai, aquela coisa. Eu já tinha decidido que não queria mais estudar na Bahia, né, na faculdade da Bahia, então me mudei para São Paulo.
né, independente do resultado do Unicamp, me mudei para São Paulo e transferi para uma faculdade particular PBL em São Paulo. Cursei mais ou menos 2 meses lá, foi quando abriu o processo da FAMERP e eu tive a felicidade de passar e, como eu falei, com uma pessoa que realmente leu, né, a ementa e fez a correlação das disciplinas de uma forma justa e deu tudo certo. Bom, para finalizar esse vídeo eu vou resolver um exercício aqui com vocês, um exercício que eu gostei bastante, né, que foi da prova da Unicamp de 2022, um exercício que a gente consegue perceber que a gente não precisa saber o conteúdo todo, mas se a gente tiver um raciocínio lógico e um pouco do conteúdo também, a gente consegue resolver bastante exercício, e esse é um deles. Bom, esse exercício aqui, ó, eu vou ler aqui o enunciado dele, né, e vou colocar aqui na tela para vocês também, e aí a gente vai colocando, né, item por item, e a gente vai colocando item por item como é que a gente tem que fazer o raciocínio dele. Basicamente, ó, o exercício traz: tumores de cabeça do pâncreas produzem com frequência icterícia como achado de exame físico. Bom, nesse ponto, quando você olha tumor de cabeça do pâncreas, você já dá aquele gelo e fala: nossa, eu nunca estudei tumor de cabeça do pâncreas, tá? Eu também não, e consegui acertar o exercício. Por quê? Porque, na verdade, você não precisava saber de fisiopatologia, você não precisava saber de sinais, sintomas de câncer do pâncreas ou de tumor da cabeça do pâncreas, tá? O que o exercício exige aqui é um pouco de anatomia e um pouco de fisiologia, certo? Então, vamos lá. Qual estrutura é diretamente obstruída nessa condição, levando ao acúmulo de bilirrubina? Olha que interessante, a gente não precisa nem saber que icterícia ela é característica do acúmulo de bilirrubina. Aqui já está dizendo que né? Então, beleza. Então, alternativa A, confluência dos ductos hepáticos. Gente, vamos parar para pensar. Confluência dos ductos hepáticos. Ductos hepáticos, eles estão onde? No fígado, certo? Se eles estão no fígado, a gente sabe que o fígado ele está superiormente ao pâncreas. Então, como é que um câncer na cabeça do pâncreas vai obstruir um negócio que está lá no fígado? Não tem jeito, né? Então, essa aqui, né, a gente não pode ir nela, tá? Mesmo se não souber, a gente tem que eliminar, né, pelo menos as menos prováveis aí, pra gente ter mais chance de acertar. Alternativa B. Ducto cístico na sua porção pós-vesículo biliar. Olha que interessante essa alternativa. Talvez, né, a pessoa fica pensando, nossa, onde fica o ducto cístico? Né? Se você não sabe onde é o ducto cístico, sugiro, né, que você saiba que ele é aquele que sai da vesícula biliar. Agora, olha que interessante, na questão ele já diz, ele fala aqui na sua porção pós-vesículo biliar, né? E a vesícula biliar e o ducto cístico, eles não entram em contato com o pâncreas. Então, um tumor na cabeça do pâncreas não pode obstruir essa estrutura, tá? Não tem como, né? Tá longe, não dá. Então, essa aqui também é eliminada. Alternativa C, que é a alternativa correta, ducto colédoco e ou ampolha de Vater. Eu vou pegar essa alternativa e vou analisar ela junto com a alternativa D, que são as duas que são aquelas mais prováveis, né? Sempre vão ter duas alternativas, né? Quando você sabe um pouco do conteúdo, que às vezes dão aquela dúvida, né? Que você fica meio assim. Ducto pancreático. Por que não é o ducto pancreático? O ducto pancreático, ele tá no pâncreas, então beleza, atendeu esse requisito, né, de estar no pâncreas. Então, ok, essa aqui daria pra gente pensar nela. Só que quando a gente pensa em ducto pancreático, a gente tem que lembrar que tudo que é produzido no pâncreas, o pâncreas exócrino, né, que é o que vai ali pro duodeno, ele passa pelo ducto pancreático, certo? Não é bile, né? Quem produz a bile é o fígado. Então, se é o fígado que produz a bile, uma obstrução no ducto pancreático não causaria esse problema, certo? E aí a gente olha essa alternativa correta, né, que é o que dá a luz pra gente, né, pra gente acertar essa questão e aí não ter dúvida mesmo, ducto colédoco e ou ampola de Vater. Olha que interessante. O que a gente precisa saber? Que o ducto colédoco é o cara que chega no pâncreas. Ele se une ao ducto pancreático para desembocar na ampola de Vater, né, que é a ampola hepatopancreática, que é aqui onde saem as secreções ali, né, pancreáticas e também hepáticas para o duodeno. Né? Então ali contém a bile, por exemplo, também, certo? Além disso, se a gente for pensar, onde que ficam essas estruturas? Na cabeça do pâncreas, né? Então são vários indícios de que essa é a correta e ela realmente é a correta. Tá? Então vocês perceberam que a gente, estudando anatomia e fisiologia,
uma questão, né, dessa que vem parecendo ser muito complexa, fica muito simples. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês é não desistam, gente. Vocês chegaram até esse ponto do vídeo e realmente querem, né, bastante informação relacionada à transferência, não desistam. Muita gente vai falar para vocês desistirem, mas confia, se não der certo em um, vai dar certo no outro e vamos para cima.